Dê para si mesmo um grande aplauso, igreja. Você venceu a chuva. Parabéns. Alguém se molhou? Levanta a mão. Ok, se for irmão com irmão, irmã com irmã, se abracem agora. Amém? Não deixando de nos congregar. E glória a Deus, vocês venceram a chuva. Por isso a Bíblia fala sobre nos congregarmos. Amém? Em momentos assim, é que demonstramos. E olha, agora de início já quero mostrar para você, e essa não é a minha mensagem hoje, mas quero que você saiba de algo que Deus falou comigo há algumas semanas. E eu só falei isso no terceiro culto. E às vezes sim, eu prego no terceiro culto. E sabe, olha, eu falei isso de algo que Deus falou comigo. Durante toda a semana eu ouvi uma frase. Eu ouvia uma frase, essa frase é um lugar. Um lugar. Isso vinha ao meu espírito e eu não sabia. Muitas vezes quando Deus fala comigo, sabe, não é, sabe, com frases longas, algo muito longo, uma narrativa, mas é sempre uma palavra ou duas, e depois ele revela o resto. Amém? Então eu pesquisei esta frase, um lugar na Bíblia, e quando eu olhei, sabe, aparece quando eles se reuniam no cenáculo, no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que estavam todos juntos em um lugar. Um lugar. E em outro lugar, em 1 Coríntios, quando fala da Santa Ceia, o apóstolo Paulo estava os corrigindo sobre a forma desordenada com que eles faziam a Santa Ceia, certo? E ele falou assim, olha, gente, o que está acontecendo? Mais ou menos assim. Quando vocês estão reunidos em um lugar, não é para tomar a Santa Ceia. Vocês deveriam fazer isso, mas vocês se reúnem em um lugar. Então eu pesquisei essa expressão, um lugar, e parece que Deus queria falar algo e eu percebi que é a palavra no tempo certo para todos nós. Amém? Depois que foram liberados da Babilônia, depois de 2 anos, olha isso, a misericórdia. É melhor você crer que estamos na nova aliança. Porque quando eles foram para a Babilônia, ficaram lá 70 anos. Então é melhor crer que estamos na nova aliança. O mundo inteiro ficou, especialmente a Igreja de Jesus Cristo, ficou um pouco... Por um momento, Deus permitiu que ficássemos restritos nos nossos movimentos, ficamos confinados a um lugar e ficamos num cativeiro, podemos falar. Quantos se sentiram num cativeiro por 2 anos, quase 3 anos? Certo? E agora fomos liberados e é por isso que a Bíblia é incrível. Aquilo que já foi é também o que há de ser. O livro de Eclesiastes diz, podemos ver alguns padrões ali de como viver na Babilônia. Agora estamos vivendo, em um certo sentido, numa nova ordem. No mundo inteiro agora tem uma ordem e fazem as coisas, sabe, de uma forma mundana. Mas temos que educar os nossos filhos da maneira de Deus. Amém? E você pode educar os seus filhos na Babilônia, sim. Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel foram educados muito bem. Amém? E viveram para Deus, andaram com Deus. Amém? Eram uma força, um testemunho para Deus dentro daquela Babilônia. Talvez eu vou fazer uma série de mensagens sobre como educar na Babilônia. Apesar dos seus valores, aprendemos com o livro de Daniel em como educar os nossos filhos na Babilônia. Deus disse, durante esse tempo de cativeiro, sabe, você não pode desesperar ou ficar deprimido. Construa casas, plante jardins. Casem-se uns com os outros, ok? Vivam a vida normal, ok? Seja um testemunho na Babilônia, certo? E eu senti que esses 3 anos nós ficamos na Babilônia, certo? Lembre-se disso, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Deus quer que o seu povo não esteja isolado do mundo, ok? Deus quer que nós estejamos no mundo, ok? Mas separados, protegidos do mundo, enquanto estamos no mundo. Então vemos o que aconteceu naquela época e como Deus os levou de volta depois de 70 anos. Ele falou pelo profeta Jeremias, antes de irem para o cativeiro, que eles ficariam lá só por 70 anos. Depois a história de Esdras, Neemias e tudo mais, e eles voltaram.
somente o remanescente, porque nem todos voltaram da Babilônia, ficaram lá. Estavam confortáveis. Ok? Mas esses que voltaram, Deus usou tremendamente. A história daqueles que ficaram lá, com exceção de Ester, certo, e Mordecai, nós não ouvimos falar dos demais. E sabia que ainda tem judeus nos tempos modernos na Babilônia, no Iraque, porque a Babilônia é onde está o país de Iraque hoje. Exatamente onde o Iraque está, tem o rio Eufrates que passa por ali. Se você olhar para a descrição da Babilônia, é na verdade um lugar deserto, é um lugar de animais selvagens, e tem montanhas onde tinham palácios lá, mas ninguém vive ali. Deus, tinha falado que aquilo se tornaria um deserto. E falou na sua palavra que seria lugar de animais. E animais andam por ali. Pense nisso. E o Iraque, na verdade, não é a Babilônia. O Iraque é maior. É um país, mas onde a Babilônia estava agora é um deserto. A palavra de Deus se cumpriu. Uma certa vez tinha um lugar chamado Tiro e Sidom, muito famosos, que era, no norte de Israel, perto do mar Mediterrâneo, tinha uma cidade, uma cidade feita pelos homens, bem pertinho do, litoral, e era Tiro e Sidom, bem famosos, e se exaltavam de que ninguém podia conquistá-las, ok? Até Alexandre o Grande chegar e provocaram Alexandre e o seu exército grego de que eles não conquistariam Tiro e Sidom, eles tinham conquistado essa cidade de Tiro e a cidade foi conquistada. Sabe o que fizeram? Alexandre o Grande fez uma ponte para chegar até aquelas ilhas e conquistá-las. E agora? O lugar de Sidom, Deus falou que seria lugar de pescadores. Tempos atrás seria como Londres, Paris e Nova York, da época. Agora vive na obscuridade. E quando você vai lá, você vê o quê? Pescadores. Pescando porque é um lugar para pescas. A palavra se cumpriu. Por que estudar a palavra? Porque é mais avançado do que você sabe. Nos fala do futuro, nos fala do presente, nos fala o que fazer durante esse tempo. Então quero continuar falando sobre como estudar a palavra. Mas quero falar algo para aqueles que estão assistindo na internet. Se você não está frequentando uma igreja, pode ser talvez por uma razão de questão física, e pode ser talvez a distância, ou até mesmo fisicamente incapaz, ou uma doença. Mas se puder, congregue. Amém? Com chuva ou vento. A Bíblia diz para não deixarmos de nos congregar, quanto mais quando vedes que o dia se aproxima. E o dia se aproxima, então o que fazer? Nós devemos nos congregar. Há poder quando congregamos. Algo acontece quando o povo de Deus se reúne, os dons do Espírito operam de forma corporativa. Sim, pode operar de forma individual, mas se você pesquisar, fala de ministrar um ao outro, a palavra da sabedoria, ministre um ao outro. A um é dado isso, a outro é dado aquilo, fala de forma corporativa. Amém? Ali o Senhor ordena a vida. Amém? A sua vida, Zoe. Ali cai o orvalho do céu. Glória a Deus. Ali vem a unção de Deus, como sobre a cabeça de Arão, e todos nós recebemos. Na época da Bíblia, isso era ensinado, e ainda é verdade que se você quer excomungar alguém, e excomungar quer dizer que a pessoa está em pecado, não quer se arrepender, você leva pessoas para conversar com ele e não se arrepende, Deus fala para excomungá-lo. Quer dizer que quando excomunga, ele sai da igreja. Não praticamos isso, ou melhor, não vemos mais isso hoje porque as pessoas se arrependem e a maioria, quando não se arrepende, sai da igreja. Se olhar para esta igreja, você vai ver que alguns saíram, certo? Porque não querem ser corrigidos. Amém? Então você vê que a graça convence também. E alguns dizem que nesta igreja qualquer coisa vale, Ensinamos que tudo vale, você pode fazer qualquer coisa. Essas pessoas teriam ficado aqui. Mas elas não se sentem confortáveis, porque é mais fácil pregar a lei. E as pessoas vão pecar e ficar, porque, escuta isso, é mais difícil ouvir de um Salvador amável. Um pai que te ama e quer cuidar de você. É mais difícil, igreja, é mais difícil pecar contra o amor. Tu quer pecar contra 2 tábuas de pedras. É mais fácil se rebelar num ambiente legalista, mas é difícil se rebelar sob a graça. Se não quer ouvir mais,
do amor de Deus, a pessoa sai. Porque convence muito. A bondade de Deus te leva ao arrependimento. Amém? Então, naqueles dias, se alguém saía da igreja, era como se estivesse sendo entregue nas mãos do diabo. Lembra do endemoniado gadareno? A Bíblia diz que ele estava no cemitério perto de Gadara, onde ele se cortava. Isso está acontecendo hoje. As pessoas acham que, é um problema psicológico. Amigo, isso é obra do diabo, do poder das trevas. Se você gosta de se cortar, de se machucar, e alguns sentem prazer, certo? Quando faz isso consigo mesmo. Sabe, é algo sadístico, mas tem um poder das trevas por trás disso. Quando você se machuca, sendo precioso para Deus, você é precioso para Deus. Ele deixa as 99, o bom pastor deixa as 99 ovelhas para te buscar. Mas o diabo, você sabe que ele te odeia. Ele te odeia porque você é feito à imagem de Deus. Então vemos o endemoniado de Gadara se cortando. Outra coisa, ele andava nu, sem roupa. Qualquer tendência, irmão e irmã, de despir as roupas, é obra do inimigo. Amém? Porque você foi feito de uma maneira linda e maravilhosa. E tem uma dignidade e beleza sobre o seu corpo. Amém? A Bíblia não diz que o seu espírito é o templo de Deus, mas diz que o seu corpo é o templo de Deus. Amém? E o templo de Deus é santo, santo quer dizer lindo, separado, glorioso. Amém? Sem nenhuma mácula. Então, se você honra a Deus com o seu corpo, a Bíblia diz que devemos glorificar a Deus com o nosso espírito e nosso corpo, que são de Deus. Amém? Você vai ter saúde, não só ter paz por dentro, amém, descansar, mas vai ter saúde. E Deus vai cuidar do seu templo. Eu disse, Ele cuida do seu templo. Amém? O endemoniado de Gadara cortava a si mesmo, estava nu, e ele chorava. Chorava o tempo todo, angustiado, triste, deprimido. Tudo obra do diabo na vida de uma pessoa. E a Bíblia diz assim, ele andava sozinho. Ele andava sozinho. Então, quando você se põe, fora da igreja de Deus, fica sozinho. Nas mãos do inimigo. Não fomos feitos para vivermos sozinhos. Amém? Nós temos um aprisco. Amém? Até eu mesmo, você ouviu um amém? E tem um verso na Bíblia que quando Jesus falou, ali fala que trovejou. É sério, isso está na Bíblia. Se você pesquisar que ele falou e trovejou, você vai encontrar, amém? Amém? Um lugar, o Senhor se agrada quando nós estamos em um lugar. Amém, igreja? Diga um lugar. Amém? Não deixa ninguém te enganar. Não deixe uma briga de marido e mulher te impedir de chegar aqui. Saiba que é normal e diga, olha, não é sua culpa nem a minha culpa. Ei, é culpa do inimigo, pode culpá-lo. Amém, glória a Deus. Certo? Acontece, alguns brigam no caminho. Certo? Você sempre me atrasa e por isso nós não pegamos um bom lugar no estacionamento, sabe? Certo? E isso é normal, isso é muito normal, amém? Alguns olharam para baixo, não sei porquê. Dos meus líderes. Ok, glória a Deus, você está pronto? Isso, não deixando de nos congregar, quanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Quero te falar algo sobre a palavra de Deus em Romanos 5,14, que é muito, algo que eu vejo que o mundo precisa muito disso hoje, ok? Romanos 15,4, porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. E, basicamente, está falando do Antigo Testamento aqui, mas a Bíblia toda, lógico, foi escrita para o nosso ensino, mas, especificamente aqui, Paulo, então, está dizendo para as pessoas de Roma, os crentes que estavam em Roma, que tudo aquilo que foi dantes escrito foi escrito para o nosso ensino, certo? Para que pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos o quê? Esperança. Olha, para que esperança, pastor? Eu vou mostrar para você o que a esperança bíblica é. A esperança bíblica não é, eu espero que sim, espero que aconteça. Realmente espero que aconteça. Não. Quando tem esperança bíblica, vai acontecer. E Deus quer que você aumente a sua esperança. Esperança bíblica. A palavra elpis, no grego para esperança, só se lembrar de Elvis e trocar o V pelo P e você tem elpis. Amém?
certo? E é bom. E eu te digo isso, nunca vai falhar. Amém? O seu jugo será despedaçado. Amém? Você pode chacoalhar. Chacoalhar é até dançar, mas... Você chacoalha, mas a rocha onde você está é inabalável. Esteja plantado em Cristo, a rocha eterna. Amém? Então diz... A definição de ELPS é uma expectativa positiva com alegria. Uma expectativa do bem para o futuro. Temos que viver assim. Temos que viver a vida com uma expectativa alegre, confiante sobre o bem. Agora, eu te pergunto, como está a sua mente, a sua disposição mental? Você está pensando, vai ser um bom futuro, eu vejo coisas boas no futuro? Ou você se enche daquilo que a mídia está dizendo? O que o mundo fala? E muito disso é negativo, baseado naquilo que está acontecendo no mundo. Como agora mesmo, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a situação com a China e a América e também os problemas financeiros. Estamos entrando em uma recessão, provavelmente o ano que vem, e tudo isso, estes pensamentos, estão agora dominando a sua mente? Porque vai ficar assim, com a ausência de esperança. Se não tem ELPS, amém? Acorda todo dia deprimido. Certo? Se sente para baixo. Não fica querendo nem trabalhar. Está mais cansado do que antes. Amém? E olha para o seu casamento, a sua família, e você se sente cansado, se sente com uma sensação de desespero. Está deprimido, você está deprimido. A depressão tem várias formas, mas talvez é falta de esperança. Se tem pouca esperança, tem um pouco de depressão. Sem esperança, depressão total. À noite não consegue dormir e acorda pensando muitas coisas. O que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer com aquilo, aquele outro. Com os meus filhos e tudo mais, eu já estou com essa idade. O que vai acontecer agora? Sabe? O que vai acontecer se algo acontecer comigo? Porque eu sinto essa dor, porque ela não vai embora, esse tipo de coisa. E você só vê coisa ruim no seu futuro. Você só vê muitas trevas no seu futuro. Isso não é bom. É ausência de esperança. Onde encontra esperança, Pastor Prince? Aqui, ele disse, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Toda vez que eu leio a Bíblia, sabe, eu saio dali dizendo, a vida é boa. Amém? Até, por exemplo, vamos falar da recessão. Se você sabe ou não, o mundo está indo para uma recessão. Ok? Estamos vendo falta de alimentos, que já está acontecendo por causa desta mudança climática e igreja. A Bíblia já declarou isso, que quando o homem continua pecando, a terra se rebela. Em alguns países, em países que não creem em Deus, amém, e com muito sangue derramado, eles têm até mesmo muita terra, o país pode ser até grande, mas a comida raramente cresce naquele país. Tem que importar comida para o país. Por quê? O solo está amaldiçoado, está se rebelando. Toda a criação está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. Estamos esperando a sua manifestação. A criação caiu quando Adão caiu. Quando o cabeça da criação caiu. Toda a criação caiu. Por isso as vacas mugem. E os gatos miam. E os macacos pulam. Amém? Tudo isso porque o homem caiu. Porque tempos atrás, os animais falavam. Imagina o gato de manhã. Oi, bom dia. Certo? Imagina como seria. Amém? Aham. Uau. Isso é verdade, toda a criação caiu. Vemos algo assim com a jumenta de Balaão. A jumenta falou com ele, você se lembra? E alguém disse que Deus pode usar um jumento para falar. A jumenta não falou a favor de Deus. Deus não usa jumento para falar. Usa profetas. A jumenta falou, por que você bate em mim? Não era Deus falando. Era a jumenta falando para si mesma. Deus abriu a boca da jumenta, ou seja, no começo, os animais falavam. Por que você me bate assim? Por que a comida é a mesma todo dia? Imagina o cachorro falando isso. Amém? A criação caiu. Olha, quando você estuda, por exemplo, a recessão e você olha para a Bíblia, onde está a esperança? Você a encontra onde a Bíblia fala sobre a fome. A Bíblia sempre fala sobre fome. Nós somos abençoados com a bênção de Abraão. E só porque você tem a bênção de Abraão, olha para Abraão.
E você sabe que nós falamos que temos a bênção de Abraão por causa da história de Abraão. Se você é semente de Abraão, então você é abençoado. Você tem a bênção de Abraão porque você é semente de Abraão. Você é semente de Abraão porque Cristo veio da linhagem de Abraão e Deus disse: em Cristo todas as nações serão abençoadas. E se você está em Cristo, você é semente de Abraão. E olha para Abraão, ele passou por fome? Sim. Só porque ele era abençoado não quer dizer que ele não iria passar, ser isento da fome. Não, ele passou pela fome. Deus quer que você passe para mostrar para o mundo. E o mundo vê que não estamos isentos, mas vencemos. Nós vencemos. E toda vez que você lê sobre Abraão e o seu filho Isaque, Isaque é incrível. A Bíblia diz que no ano de fome, ele semeou e ele colheu 100 vezes. De forma tal que os filisteus ao seu redor, os descrentes, tiveram inveja, ficaram com ciúmes dele. Ele tinha um casamento saudável. Ele amava sua esposa. Amém. E as mulheres deles, a esposa de Abraão, Sara, a esposa de Isaque, Rebeca, todas eram lindas. Amém. E se você diz, isso não me importa, por que a Bíblia fala isso então? Amém. Ou seja, devemos ver as nossas esposas como lindas, é parte da bênção de Abraão. Amém. Desfrutando disso em Cristo. Glória a Deus. Deus nos deu todas as coisas para desfrutarmos. Glória a Deus. Amém. E você encontra esperança olhando para esses patriarcas e como viveram na fome, o que fizeram durante a fome e como o Senhor os abençoou. E você é semente de Abraão e tem esperança. Não importa quão pior fique, Deus cuida de você. Só porque você é dele. Posso ouvir um amém? E falando da bênção de Deus, certo? Tudo aquilo que pertence à piedade e à vida. Outra razão por que estudamos a palavra de Deus é por causa disso. Em 2 Pedro, capítulo 1, nos fala claramente, e eu já falei isso com você, que a primeira razão de estudar a Bíblia é ver Jesus. Certo? Ver quem? Jesus. Muitas vezes olhamos para a Bíblia, eu já fiz isso no começo do ministério, para me encontrar. Mas eu não me encontro. Você pode se encontrar, sabe, de uma forma corporativa, mas quando você encontra Jesus, você se encontra. Porque você está nele. Quando nasce de novo, você está nele. E tudo que ele é justo, você é justo. É por isso que diz que Cristo foi feito por nós. É para o nosso benefício saber quem Cristo é, o que ele tem, do que ele tem posse. Glória a Deus. Amém. Somos co-herdeiros de Cristo. Ele foi feito por nós, para o nosso proveito, podemos falar. Ele foi feito a nós sabedoria, justiça, santidade, até santidade. Cristo é a nossa santidade. Joseph Prince não tem santidade própria. Cristo é a minha santidade. E quando eu creio nisso, isso se manifesta nas minhas ações, na minha vida, sem eu estar consciente disso. O pior tipo de santidade é aqueles que tentam ser santos, sabe? Se esforçam para isso. Eu tento ser humilde, viu como eu me encurvo? Amém? Eu falo bem baixinho. Amém? Não ria. Amém? Isso cheira mal. É falso. É falso. Não é real. Verdadeira santidade. Você diria que Davi foi santo? Davi era humilde quando ele viu aquele filisteu que desafiava o Deus de Israel. Amém? Colocando medo nos soldados de Israel. E ele olhou para o filisteu e disse: hoje o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Eu vou cortar a tua cabeça e dar o teu corpo para as aves do céu. Era soberba daquele garoto? Parece que sim. Mas Deus chamou de humildade e falou que é ousadia. Então a nossa ideia de ousadia e humildade não é pensar menos de si mesmo. É não pensar em si mesmo. Nunca. Mas só em Cristo. A minha esperança está nele. Onde achar isso? Não nos livros do mundo, mas na Bíblia. Posso ouvir um amém? Quanto mais vê Jesus, isso acontece. Em 2 Pedro 1, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. A estrutura do grego ficou assim. É como se falasse Jesus, o nosso Senhor. Na verdade, Jesus, Deus e Senhor. Conhecimento de Deus, de Jesus como Deus. Certo? Conhecimento ali no singular, é a mesma pessoa. Ele é Deus e Senhor. Você entendeu? E é assim também que Kenneth Wuest, o erudito do grego, fala. Uma pessoa, Jesus, nosso Deus e Senhor. É isso que acontece quando você lê a Bíblia e vê Jesus. Graça? O que é a graça? Sabemos que é o favor imerecido de Deus. Isso se torna seu. Se torna seu. Amém. E se torna seu, sabe como? Em qual medida?
Leia o que está dizendo ali. Graça, favor e merecido multiplicados. Quantos querem mais graça? Sim, a graça pode ser multiplicada, ela pode sim aumentar na sua vida. Você pode crescer gradativamente na graça, por exemplo, quando diz sobre, sabe, Maria, diz mulher altamente agraciada. Amém? Também fala da multiforme graça, ou diferente tipo de graça. Amém? Também fala sobre Jesus quando ele crescia na graça. Então tem um aumento. Quantos querem uma multiplicação de graça na sua vida? Acene assim. Olha, quando a graça vem sobre você, você não sabe o que está acontecendo. É o favor de Deus. Não é porque você é esperto, você é muito inteligente, você conhece todas as coisas e sabe como fazer tudo e faz de todo o projeto um sucesso. Mas olha, as coisas acontecem quando tem que saber, você sabe. Amém? E às vezes vem quando você estuda. E às vezes vem até mesmo por intuição. Eu estava estudando sobre Adão recentemente e eu pensei, como Adão sabia o nome dos animais, ele podia falar o nome deles corretamente. A Bíblia fala isso, mas imagina as espécies que ele teve que nomear um por um. A mente de Adão era algo muito incrível. A ciência mesmo diz que usamos só 10% do cérebro. Amém? Mas a mente de Adão era incrível. Ele deu nome a todos os animais, como ele sabia. E até as plantas ele tinha que cuidar ali do jardim do Éden e tudo mais. Deus deu essa tarefa para ele, ele não ficava deitado numa rede. Certo? Era o paraíso, mas Deus disse para ele o quê? Para que ele cuidasse daquela terra, certo? Lembra disso? E de onde então ele tirou todo aquele conhecimento? Porque ele não tinha uma escola para aprender, entendeu? Ele não foi para nenhuma escola. Ele não teve pai. O seu pai era Deus. Nós aprendemos com os nossos pais e quando vamos para a escola, adquirimos conhecimento, mas algumas coisas foram colocadas nele. Vemos um exemplo disso em Bezaliel, que foi escolhido para construir os móveis do tabernáculo, o tabernáculo de Moisés. Deus disse, eu o enchi, Bezaliel, como Espírito de Deus e de sabedoria, entendimento, conhecimento, para trabalhar com todo tipo de arte. Então Deus pode colocar algo em você que você nunca teve antes. Como eu, quando estava na escola, não na primeira série, nem no jardim de infância, mas no colégio, eu era um gago. Ok? Eu não falava direito. O professor me pedia para ficar em pé e ler, eu gaguejava. E toda a turma ria. Mas um dia Deus pôs. Eu pude perceber claramente a diferença quando Deus me deu o dom. Quando Deus te dá o dom, aquele dom te levanta. Sabe, é como uma boia na água. Sabe, você fica flutuando sem ficar fazendo força. Você descansa na boia e a boia então vai te levantar. Como quando a boia te faz flutuar. Você descansa e flutua. E não afoga. E o dom é bem assim, ele te sustenta. Amém? Eu sei que é um dom, igreja. Sabe, a comemoração do aniversário agora, todo o sucesso, toda a bênção e tudo que você vê, é por causa do dom da graça de Deus. Certo? Não é por causa de Joseph Prince com a sua inteligência? É. Obrigado por não falar amém tão alto pela inteligência. Mas definitivamente não é minha inteligência. O pastor Mark é inteligente. Mas eu, amém, tenho, graças a Deus que Cristo é feito para mim, sabedoria. Amém, Cristo é feito para mim, sabedoria. Aqueles que acham que Cristo não é sabedoria para eles, funcionam na sua própria sabedoria, e pegam Cristo para outra coisa como justiça, mas não sabedoria. Para mim, eu tenho que ter tudo de Cristo. Cristo, para mim, é a minha sabedoria. Antes de aconselhar alguém, eu sussurro bem baixinho e digo, Senhor, Tu és a minha sabedoria. Amém? Oro baixinho. Porque eu sei que eu não consigo, com todo o meu tempo de ministério e conhecimento, aconselhar alguém com sucesso. Amém? Você entendeu tudo isso? A Bíblia que você carrega é importante. Você tem uma Bíblia? Mostra a sua Bíblia. Isso. Agora. Não batem quem está perto de você, mas olha isso, olha para todas essas Bíblias. Glória a Deus. Ainda é minoria, certo? O resto agora é tudo digital. Portanto, a sua bênção vai ser digital. Ok. Então, um grande benefício é que a graça, o favor é multiplicado. Não só aumenta, multiplica. Número 2. Outra coisa multiplicada. O que é? Em grego, irene, paz. Paz é multiplicada.
Irene, Caris e Irene são multiplicadas. E se você olhar para o Antigo Testamento, você sabe que ele foi escrito em hebraico. Diga hebraico. O Novo Testamento é em grego. E o Antigo Testamento, então, seria Shalom. Diga Shalom. E se pesquisar Shalom, Shalom não é só paz na mente. Sabe, não ficar deprimido, mas é uma paz agressiva que guarda a sua mente e o seu coração de preocupação e ansiedade. Glória a Deus, precisamos disso. Amém? Uma paz agressiva que guarda a mente e o coração. Você está sempre em paz. Certo é a paz Shalom. Não só isso, Shalom também é plenitude. Leia. Shalom quer dizer que você tem saúde. Está bem ajustado. Você também fica livre de toda doença. Com Shalom não tem doença. Geralmente, quando você não tem paz por muito tempo, você fica doente. Os médicos falam de estresse. Você está estressado, esticado, você não está descansando. Uma doença, certo? Shalom impede isso, porque afeta o seu corpo. Posso ouvir um amém? Então esta Shalom, esta paz, Irene no grego, Irene, o nome Irene quer dizer paz, amém? Seja multiplicada na sua vida. Como? Tudo isso vem, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. É conhecer Jesus, ou ver Jesus, porque esse conhecimento é uma revelação. É a palavra epignosis. Epic quer dizer, gnosis é um conhecimento normal, mas epic com gnosis, epignosis é uma revelação, um conhecimento exato, conhecimento que só vem de Deus. Quando lemos a Bíblia, isso acontece. E aconteceu com Pedro. Não porque era inteligente, porque Jesus o corrigiu porque ele pensou que era ele. Jesus perguntou, quem os homens dizem que eu sou? Alguns dizem que tu és Jeremias, um outro discípulo disse, alguns dizem que tu és João Batista que ressuscitou. E tudo mais, Jesus perguntou, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro falou e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus ficou impressionado e disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou isso. Eu diria, você nunca saberia de si mesmo. Quem você acha que é carne e sangue? Ele mesmo. Não foi carne e sangue que te revelou isso, você é bem-aventurado. Não foi carne e sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. E eu quero que vocês sejam viciados em revelação na Bíblia. Eu quero que você busque revelação o tempo todo. Deus me dá uma revelação. Não só conhecimento. Conhecimento pode... Sabe? Conhecimento ensoberbece, a Bíblia diz. Mas a revelação te humilha. A revelação te faz ver Jesus. É uma revelação. Eu amo quando recebo uma revelação. Eu amo ouvir pregadores que me dão uma revelação. É nova, uma revelação é algo novo. E a revelação não é uma nova doutrina, mas luz naquilo que já existe. Isso vem do Espírito Santo. Obviamente, Pedro teve uma revelação de Jesus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus disse, sobre esta rocha. Ele não disse, sobre você a rocha. Ok, tem uma parte da igreja que diz que Pedro foi chamado de rocha. Não. Jesus disse, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Que rocha? A rocha da revelação. A revelação de que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Você tem que ver isso. Mas não quer dizer que Pedro ficou sólido assim. Porque quando você tem uma revelação, você se torna como aquela revelação. Se torna sólido. Sobre esta rocha, eu digo a ti, tu és Pedro, jogando com palavras, tu és pedra, certo? E sobre esta rocha. E tem duas palavras ali, tu és Petros, e falou sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Amém? Não há pedra, porque ele usou duas palavras para isso. Uma é pequena e a outra é grande. A rocha da revelação, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E toda a igreja diga, amém, glória a Deus. E nós queremos isso, queremos revelação. Posso ouvir um amém? A revelação de Jesus dá o quê? Graça multiplicada. Amém? Paz impartida, multiplicada na sua vida. E o que acontece quando você negligencia a palavra? O pecado te afasta da Bíblia ou a Bíblia te afasta do pecado? É bem assim? Amém? Você vai ficar mais deprimido e muito para baixo quando pensa no futuro e você fica desanimado, você só vê tempestade e talvez é porque você não passa tempo com a palavra. Mensagem de domingo é boa, mas só isso não basta, nem só de pão viverá o homem. Como você come o pão ou arroz?
ou macarrão, ou até o feijão, todo dia. Você não come pão só uma vez por semana. E Jesus falou isso: o homem não pode viver somente de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E toda a igreja diga: ok. E quando você vê isso, você quer ver Jesus mais e mais. Você quer ver mais Jesus, certo? E ele está em toda a Bíblia, sabe? Como quando Deus falou para Abraão: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, e o coloca no altar. Deus não falou Isaque, Deus falou: toma o teu filho, único filho, o filho a quem tu amas. Espera um pouco. Abraão, na época, tinha 2 filhos, não é? O mais velho, que era Ismael, filho de uma escrava, certo? E o outro filho com a sua esposa, Isaque, de Sara. Mas Deus disse: toma o teu filho, teu único filho, teu único filho. Isso porque os olhos de Deus não reconhecem aquilo que nasce da carne, mas o que nasce do Espírito. Número 2, Deus estava falando de outro filho. Único filho parece com filho unigênito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Amém? Quando você lê isso, e você vê Jesus, certo? Ou lê isso e diz: Deus quer que eu sacrifique o meu Isaque. O que é o meu Isaque? O seu Isaque é que você passa muito tempo no Netflix e coloque o seu Netflix no altar. Amém? O seu Isaque é golfe. Você joga o dia inteiro. Assiste na televisão e depois joga o tempo todo. Você abandonou a sua família, coloque isso no altar. Olha, tudo isso pode ser, eu não estou falando que não é. Algo que podemos aprender, mas não é a principal, razão para esta passagem. Mas é para revelar Cristo. Deus disse para Abraão: toma o teu filho, teu único filho, o filho que tu amas, e o ofereça numa montanha que eu vou te mostrar. E aquela montanha foi onde Jesus foi crucificado. Em Jerusalém, o Monte Moriá. A parte mais alta de Moriá é o Calvário. Por isso, antes de Abraão matar o seu filho, Deus impediu. Ele não queria sacrifício humano porque o sangue de Isaque estava manchado pelo pecado, como de todo homem. Deus queria ver se ele ia obedecer. E Deus o parou e disse: agora eu sei que tu me temes ou tu me amas. Agora eu sei que tu me adoras. Por quê? Porque não me negaste o teu filho, o teu único filho. E Deus mostrou para ele um carneiro. Eu creio que Abraão teve uma visão, porque eu sei, porque Jesus depois disse para os fariseus: Abraão se alegrou em ver o meu dia. Quando foi isso? Os fariseus falaram: tu não tens 50 anos e viste Abraão? Eles erraram. Falaram: tu viste Abraão? O menor sempre vê o maior. Ele disse: não, Abraão me viu. Abraão se alegrou em ver o meu dia. Depois ele disse: antes de Abraão, eu sou. Antes de Abraão, eu sou. Amém? Eu creio que Abraão se virou e viu Jesus na cruz. E eu quero falar algo sobre o carneiro preso no arbusto. Por que o carneiro ficou preso no arbusto com um chifre? Primeiro era um carneiro e não um cordeiro. Era um carneiro, um cordeiro adulto, preso pelos chifres no arbusto. Por quê? Porque isso é importante. Porque para oferecer a Deus um animal para o sacrifício, ele não podia ter defeitos. Está me ouvindo? Se ele ficasse preso por sua lã, ele seria ferido. Ficaria com defeito. Mas o carneiro ficou preso com seus chifres. Nenhum carneiro fica preso com seus chifres. Eles são maduros, como lagartixas, Matthew. Certo? Já viu lagartixa pequena? Lagartixa pequena é estúpida. Certo? Chegam perto de você e morrem. Certo? Um tempo atrás eu matei uma pequena lagartixa na minha casa e eu falei depois de alguns dias para minha filha. Eu fiquei tão arrependido. Porque aquele bicho inocente, certo, não tinha experiência. Ele veio a mim e eu tive que matá-lo. Não sei por que eu senti tanta culpa depois. Depois disso eu não mato mais lagartixa, Matthew. Certo? As grandes são mais maduras, ok? E elas realmente ajudam, a se livrar de muitos insetos na sua casa, igreja. Amém? Nenhum amém. Tudo bem. Ok. Mas já percebeu que as pequenas lagartixas são inocentes, chegam perto de você? Certo? Um carneiro, você sabe que ele já é maduro. Nenhum deles vai de cabeça no arbusto. Ele fez de propósito. Ele queria ficar preso. Jesus entregou a sua vida voluntariamente. Sem defeito. A oferta tinha que ser sem defeito. Amém? E eu me lembro anos atrás, quando a Jéssica tinha
uns 2 anos de idade. Ela teve uma infecção viral muitos anos atrás. E eu até chorei um pouco porque eu vi os médicos aplicarem a injeção nela no hospital para crianças. E os médicos falaram que tinha que levar ela de volta. Eu não sabia qual era o problema. Eu estava orando e fiz tudo o que eu podia. Então eu fui estudar a palavra. Precisava de esperança. Quase nunca abro a Bíblia em qualquer lugar. E tudo bem se você abre a sua Bíblia em qualquer lugar, de vez em quando. Tenha cuidado, porque se abrir ali e falar, sabe, Judas se enforcou, depois abre de novo e diz, vai e faça tu o mesmo, certo? Não faça isso, ok? Então, eu desesperado adotei essa medida e disse, Deus fala comigo. E eu abri e caiu em Gênesis 22, a oferta de Isaac. E eu li aquilo. E de repente eu vi o quanto Deus ama o seu filho. Ele disse, vou entregar o meu filho, o meu único filho, o filho que eu amo, por você. Amém? E hoje podemos falar para Deus, porque enquanto tinha uma voz que impediu Abraão de matar o seu filho, nenhuma voz impediu Deus naquele dia. Ele entregou seu filho por você, certo? Você nunca vai saber o quanto Deus te ama até saber o quanto Ele ama o seu filho, porque Ele entregou seu filho por você. E eu li aquilo e vi o quanto Deus amava o seu filho e fiquei perdido naquela história de amor. Naquela passagem, me esqueci que a minha filha estava chorando ali e até me esqueci que a minha filha estava doente. Eu fui lá orar e buscar uma resposta de Deus e fiquei perdido na história da Bíblia e vou te mostrar na prática como ver Jesus pode trazer resultados práticos na sua vida, até cura, que eu estava buscando para minha filha. Então eu vi quanto Deus me ama e quanto Ele ama o seu filho e entregou o seu filho. Agora posso dizer para Deus, agora sei que tu me amas, porque não negaste o teu filho, o teu único filho, a mim. Amém? Como Deus falou para Abraão, agora eu sei que tu me amas, tu me temes, porque tu não me negaste o teu filho, o teu único filho. Para Deus a oferta foi entregue. Amém? Quando vi aquilo comecei a chorar. Que amor tão lindo. Nenhuma novela que você assiste chega perto. Amém? A razão de você se casar é para demonstrar Jesus, que ama a sua igreja. Eu falo um mistério. É sobre Cristo e a igreja. Por isso Ele fez o casamento. Ah, então o nosso casamento é Jesus e a igreja? É o nosso casamento? Não. O casamento é assim. Você veio depois. Então Abraão e Isaac é o pai e o filho. Este amor, e a palavra amor foi primeiramente mencionada na Bíblia ali em Gênesis 22, o amor do pai pelo filho. A segunda vez é 2 capítulos depois de Gênesis 22, que é o 24, que é a história do noivo e a noiva, o noivo e a noiva, certo? E a palavra amor é usada. Então é Jesus e sua noiva, romance. É o amor de homem e mulher. Amém? E o capítulo 24 fala do Espírito Santo, aquele servo que procurou uma esposa para o filho do mestre. Isso já acontece por 2000 anos na Terra. O Espírito Santo ainda está formando a noiva para o filho que em breve virá e levará a noiva para sua casa. Certo, é uma tradição judaica. A tradição judaica não veio antes de Deus. Deus instituiu essa tradição para demonstrar o seu estilo de fazer as coisas naqueles dias. Quando um rapaz ia casar, ficava noivo, ele ia construir a casa esperando o momento. E o pai decidia quando ele ia casar. Você ia casar, mas não sabia quando. O pai dizia, vai agora e pega a sua noiva. Ele ia pegar a sua noiva, e a noiva talvez não estivesse pronta. A noiva não sabia qual era o momento, mas ela ficava pronta toda a noite. Amém? É o que estamos fazendo agora. Esperando isso acontecer. Como o casamento de um judeu, a qualquer hora ele virá. Amém? E foi só a introdução. E enquanto eu chorava, a Jéssica parou de chorar no outro quarto. E ela foi curada, ela dormiu e no dia seguinte estava completamente bem. Só de ver Jesus. Em vez de ficar preocupado com a minha filha, eu estava preocupado, mas agora, distraído agradavelmente pelo Senhor, para ficar pensando em Cristo, focado em Cristo, e de repente ela foi curada. Aquilo que eu estava fazendo, orando por ela, declarando a cura e tudo mais, veio de forma sobrenatural quando eu foquei em Jesus. Por isso esse verso diz, certo? Aqui tem uma vírgula, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, vírgula. Visto como o seu divino poder nos deu tudo, diga tudo.
Que diz respeito a quê? A vida e a piedade. Muitas pessoas falam de piedade. Muita pregação no mundo inteiro hoje, falando de piedade, piedade. Certo? Essa sempre foi a ênfase no corpo de Cristo. Isso é maravilhoso. Mas a parte que não é enfatizada é a respeito da vida. Pensam que Deus só é bom para depois da morte. Amém? Vou falar com Deus quando estiver prestes a morrer. Você não sabe qual será o seu dia. E você não tem Deus. Certo? Cuidado. Certo? A promessa é para agora. Ele nos deu poder para quantas coisas? Para tudo que pertence não só à piedade, mas para a vida. Vou fazer uma pergunta. Sabe a provisão, a bênção, importa para a vida? Sim. Olha, a piedade nós entendemos, porque já tem uma abundância de pregação sobre isso, que fala desse assunto. Mas a vida, ninguém fala. Quase ninguém fala de cura. Você ouve muito disso aqui, nessa igreja? E uma razão por que enfatizo é porque eu quero que o mundo saiba. Amém? Deus nos deu todas as coisas para desfrutarmos. Amém? Deus nos dá tudo que diz respeito à vida e à piedade. E ainda coloca a vida primeiro. E Jesus falou, não se preocupe com o que comer, o que vestir, porque o Pai sabe que você precisa de tudo isso. Amém? Busque primeiro o reino de Deus, e essas coisas não chegarão a ti. E toda a igreja diga, ele não falou isso. Ele disse, buscai primeiro o reino de Deus, e essas coisas serão o quê? Acrescentadas, parece multiplicação também. Deus conhece a matemática. Amém? Acrescentada e não subtraída. Quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, essas coisas serão acrescentadas. Amém? E que tipo de coisa ele tinha acabado de nos falar? Sobre o que devemos comer e vestir, coisas materiais. Você entendeu tudo isso? Certo? Então, viu isso diz respeito à vida e à piedade? E mais uma vez enfatiza como um sanduíche, porque termina com como tudo isso acontece pelo conhecimento daquele. Outra vez epignosis, conhecimento de revelação, que nos chamou pela sua glória e virtude. Uau! E toda a igreja diga, amém! É por isso que quando eu escuto uma mensagem ou estou numa igreja, eu fico esperando a revelação nova sobre Jesus. Eu não quero que o pregador fique falando coisas e somente me dê um pouco de conhecimento da Bíblia aqui e lá. Eu quero ver Jesus. É por isso que eu posso te dar conhecimento bíblico também, mas a primeira lei sobre interpretação da Bíblia, ok? Hermenêutica é isso. Essa lei, número 2. Próxima lei, número 3. Essa lei. Não, eu quero falar com você sobre o que Deus me falou. E eu gosto quando isso é prático também. O que vai te ajudar. E eu sei que nós enfatizamos da última vez sobre ver Jesus, mas quero te fazer lembrar de novo. Amém? Número 1 é ver Jesus. Sim, vemos Jesus em todo lugar, o vemos, sabe, na igreja. O que está falando aqui nestes versos é que quando você vê Jesus, pela revelação, escute, você tem um favor multiplicado e shalom, paz, bem-estar, plenitude na sua vida. Shalom também é prosperidade no hebraico, sabia? Se não acredita em mim, pesquise. Vai ter tudo isso multiplicado na sua vida. E depois diz, como o seu poder divino nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento de Jesus, que nos chamou pela sua glória e virtude. Amém. É uma vida gloriosa. Amém, uma vida cheia de virtude. Porque isso é o que ele é. Você entendeu tudo isso? Certo? Então, quando vemos isso, nos perguntamos, onde está Jesus na Bíblia? Ele está em toda ela. Em toda a Bíblia, até no primeiro verso. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Amém? Olha, eu não coloquei isso lá para você, mas eu estou somente seguindo o que o Senhor colocou no meu coração. Às vezes eu coloco lá, mas não seja tão mimado se eu não colocar. Certo? Em casa não lê a Bíblia, mas aqui você quer ler tudo, não é? E você sabe que no hebraico tem 7 palavras. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Bereshit, Bara, Elohim, Et Hashamayim, Ve'et Haaretz. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a palavra do meio. Tem 3 aqui, 3 ali. A palavra do meio que faz como uma menorá. A menorá dos judeus. A palavra do meio nunca foi traduzida. Que é o Aleph Tav. Aleph Tav. Aleph é a primeira, que é o A do alfabeto hebraico. Tav é o Z, sabe? O Z do alfabeto hebraico. 22 letras. E temos a primeira letra e a última letra.
em Gênesis, a assinatura de Jesus, quando Jesus falou para João, no livro do Apocalipse, eu sou o Alfa e o Ômega, isso é em grego. Jesus não falava grego com um amigo judeu. Ele falou, eu sou o Aleph Tav. Ou seja, a assinatura dele ali. No princípio, Deus criou. No princípio, Deus, Aleph Tav, criou os céus e a terra. Tudo foi feito por Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Amém, igreja? E você diz, pastor, eu não conheço o hebraico. Tudo bem, não estude o hebraico, estude isso depois. Só continue lendo a Bíblia, você vai aprender. Certo? Hebraico é para judeu. Ah, pastor, o senhor está engraçado, pastor. Está usando um pouco de sarcasmo? Certo. Então, eu quero falar isso, é sério. Quando você lê a Bíblia e você não sabe do hebraico, não se preocupe com isso, ok? Tudo isso vem mais tarde. Eu somente estou te explicando que até nas primeiras palavras, e olha bem, a primeira palavra, Bereshit, certo? As primeiras letras Bereshit no princípio, certo? B-R, certo? É a palavra filho, em aramaico. Pode ser Ben ou Bar. Lembra do que eu falei agora mesmo? Quando Pedro surpreendeu Jesus com aquela revelação, Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão, Bar, Jonas. Simão, filho de Jonas. Bar é filho. As primeiras duas letras da Bíblia inteira. Bar, o filho. E o que resta depois? No princípio, Barishit. Reshit é o começo, certo? Mas quando você tira Bar dali, Reshit é gerou. O filho gerou os céus e a terra. Amém? E você vê também em Gênesis a história de Isaac, depois você vê, Abraão primeiro, depois Isaac, e você vai ver que Isaac então é um tipo de Cristo. Amém? Depois você vê a história de Jacó. Tudo isso está ali. Depois vem José. José, na verdade, para mim, é o tipo mais preciso de Cristo. Sabia? Ele era amado pelo pai e rejeitado pelos irmãos que tinham ciúmes dele. E a Bíblia diz que o pai deu para ele uma capa de muitas cores e lançaram sorte sobre as vestes de Jesus, porque era algo muito caro. Aquela veste de Jesus era algo muito lindo. Amém? Senão, não teriam lançado sorte sobre ela. Os romanos a disputaram aos pés da cruz. Ok? Ele tinha uma capa de muitas cores, era amado pelo pai, rejeitado pelos irmãos. Ele cuidava das ovelhas, Jesus é o bom pastor. Ele também era. Amém? E depois ele, foi para o mundo para encurtar a história. A rejeição dos seus irmãos fez com que ele fosse para o mundo, certo? Como escravo. Estou certo? Mas ele, pela sua sabedoria e pelo favor de Deus, só uma hora com Faraó, pelo favor de Deus sobre ele como escravo, ele se tornou o número 2 em todo o Egito. Ele enriqueceu Faraó. Se você trabalha para um chefe que não é crente, não tem essa atitude, porque ele não é crente, eu posso fazer de qualquer jeito, para que beneficiá-lo? Eu vou fazer isso só para receber o meu salário. Não. A sua responsabilidade é fazer a sua companhia crescer. É a missão de Deus para você. Dê um bom testemunho lá. Torne o seu chefe mais rico. Enriqueça a sua companhia por sua presença lá. Amém? A atitude de José era enriquecer o seu chefe. E o seu chefe não cria em Deus. Sabia? Ele era descrente, mas viu que o Senhor estava com ele. Certo? O primeiro chefe foi Faraó e depois... o primeiro não foi Faraó, mas Potifar. E depois foi Faraó. Estou certo? Mas para todos dois ele foi fiel, ele foi honesto com eles. Ele dava o melhor para os dois e caminhava a milha extra. E os dois viram Jesus com ele. O Senhor com ele. Amém? E depois disso, como eu falei, somente em um período bem curto com Faraó ele foi promovido. Como com Jesus, falaram para se prostrarem diante dele, assim também todo joelho se dobrará diante de Jesus um dia. Todos aqueles que usaram um fôlego de vida para zombar dele, para zombar do seu nome, vão se prostrar. Amém? A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Tudo que está no céu, na terra e até debaixo da terra, até Satanás vai ter que confessar que Jesus é o Senhor para a glória de Deus. A única diferença é se confessar Jesus como Senhor aqui, você vai ser salvo. Depois disso, ainda vai confessar.
mas não vai ser salvo. Todos os três mundos, o mundo lá de baixo, o lá de cima e todos na terra vão confessar que Jesus é o Senhor. A Bíblia diz, e Faraó disse, por onde ele for, prostrem-se e confessem que José é como vice-faraó. Amém? E também ele viu seus irmãos na sua primeira aparição para os irmãos na primeira vinda de Jesus. Israel estava cego, não o viram como Messias e o rejeitaram como José e seus irmãos. Os seus irmãos o viram e não o reconheceram. Mas depois que eles voltaram, na sua segunda aparição, eles viram que era ele. E ele estava dando pão para o mundo. Jesus é o pão da vida. Então as histórias estão escondidas ali. Amém? E José casou com uma noiva gentia, não com uma judia, ela era gentia. Por 2000 anos, Jesus se casou com uma noiva que, na maioria, é feita de não-judeus, de gentios. Isso é você. Sorria. Os homens são abençoados. Nós podemos ser noivos e noivas. Amém? E isso é José. E, enquanto Israel ainda está em trevas, a Bíblia diz, essas trevas são temporárias. A Bíblia diz isso. Um dia todo Israel será salvo. E o que aconteceu na segunda aparição, a segunda vez que José se apresentou aos seus irmãos, ele se revelou. Ele falou para eles, eu sou José. E como ele usou o seu poder para se vingar deles? Por tê-lo lançado no poço e vendido, o venderam por 20 peças de prata. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata, por Judas. Os paralelos das histórias são incríveis. Amém? E como ele usou o seu poder? De uma forma vingativa? Não. Ele disse, se aproximem, irmãos. Se aproximem. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus transformou isso em bênção, para salvar muitas vidas hoje. Se aproximem e choraram. Amém? Nenhuma novela que você assiste chega perto disso, não é? Tem romance, tem muita beleza ali, aleluia. Quanto mais você lê, mais vai gostar. Certo? Amém? Depois tem o irmão mais novo. Ah, não tenho tempo para falar do irmão mais novo. Ah, aquele irmão mais novo. Qual era o seu nome, igreja? Benjamim. E eu sei que Deus falou para uma pessoa muitos anos atrás sobre a geração Benjamim. Amém? Você o conhece? Você devia ouvir essa mensagem que ele pregou. Eu conheço aquele cara por mais de 50 anos. Há mais de 40 anos. Há mais de 30 anos. Tudo bem. Ok, vou falar claramente. Eu preguei essa mensagem. Isso é para aqueles que não estão aqui há muito tempo. Eu falei de mim mesmo, ok? Ouça essa mensagem, ok? É uma outra história sobre como esta geração Benjamim, a geração dos finais dos tempos, uma geração de jovens, pessoas que Deus vai rejuvenescer. Aleluia! E essa geração é a geração Benjamim, que recebeu 5 vezes mais. É a geração que vai receber 5 vezes mais do que qualquer outra geração que está perto de Jesus. Mas essa geração é a geração que vai receber mais do que eles. Somos a geração Benjamim. Amém? Amém? E também, todo Israel será salvo. Os irmãos choraram. Sabe, Jesus vai voltar de novo. Na primeira vinda, estavam cegos. O rejeitaram. Fizeram parte do grupo que disse, crucifique-o, judeus e gentios. Amém, mas eles o verão e dirão, Baruch rabá Bashem Adonai. Bendito que vem em nome do Senhor, todo Israel será salvo. Esperamos por isso. E olha isso. Quando você olha para a história de Davi, essa linda história, vemos Jesus, Golias é o diabo. Amém? E ele tinha 666. Se você procurar no capítulo, procure o número 6 e aparece 3 vezes. 666, o número do anticristo, o número de Satanás. Certo número daquele homem, da besta que virá no final dos tempos. 3 vezes. O número 6 aparece. Mas, na verdade, o número 6 não aparece 3 vezes. A palavra 6 aparece 2 vezes, mas tem outros 6 itens em Golias, exatamente 6. E isso compõe 666. Ok? E Davi chegou ali como um pastor. Jesus falou, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Amém? Amém, igreja? E você, quando lê, fica alegre. Quando vê Jesus e você diz, certamente eu gosto de histórias de que não é favorito ganhar. Sim, você pode ver isso nessa história, você pode ver romance, drama, pode ver tudo isso nessa história, mas vá mais fundo e veja Jesus. Jesus é chamado grande filho de Davi.
certo? E quando vê Jesus, oh, aleluia! A Bíblia diz que ele derrubou Golias, cortou a sua cabeça. Amém? É assim que lida com monstros. Você não beija a garota depois de derrubar um monstro, porque senão ele se levanta. Enquanto beija a garota, você pode beijá-la depois, pode beijar a igreja depois, certo? Davi sabia disso. Ele cortou a cabeça. Depois que corta a cabeça, o monstro não pode se levantar. Essa história de zumbi não existe, certo? Você já viu num filme? Quando vão se beijar, aquele monstro se levanta. Eu nem gosto desses filmes, sabe? Eu gostava disso, mas não consigo dormir. Eu fico vendo a face do pastor Mark e eu tenho que me arrepender, sabe? Mas escute. Quando você ver as histórias de Gênesis, você vai ver não somente Abraão, Isaac e Jacó, e até nas profecias de Jacó você vai ver Jesus e você vê, sabe, a história de Jesus claramente na vida de José, e depois você vai ver Davi, depois disso você também vai ver a vitória de Davi sobre Golias, e depois que Davi cortou a cabeça, ele levou a cabeça para um lugar interessante. A Bíblia diz que ele levou aquela cabeça para Jerusalém. A batalha aconteceu no Vale de Elá, que é muito longe de Jerusalém. Por que Davi levou a cabeça daquele inimigo para Jerusalém? E naquela época, Jerusalém não era a capital de Israel, sabia? Ela era dos jebuseus e Davi, então, depois a conquistou dos jebuseus. E, obviamente, ele não a levou ali para a cidade de Jerusalém porque os jebuseus estavam ali. Ele colocou a cabeça fora de Jerusalém. Olha, por anos eu pesquisei e achei a resposta. Porque Jesus foi crucificado no lugar chamado Lugar da Caveira. Amém? Foi o lugar onde Davi enterrou a cabeça de Golias. Porque Deus falou para ele, senão por que ele traria ali? Deus deve ter falado com ele. Ele enterrou a cabeça ali, certo? Aquilo se tornou um monte, e muitos anos depois, 1000 anos depois, Jesus veio e foi crucificado no lugar chamado Lugar da Caveira, Calvário. E Davi venceu um inimigo natural. Um inimigo natural. Jesus venceu por nós um inimigo maior. A primeira profecia da Bíblia, quando Deus falou para Adão e Eva depois de pecarem, a semente da mulher. A mulher não tem semente. O nascimento virginal profetizado. A semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Deus disse ao diabo. E ali no Calvário, Jesus foi pendurado na cruz, carregando os nossos pecados. E literalmente, a cabeça de Golias estava lá embaixo. Ele esmagou um Golias maior por você e eu. A cabeça da serpente. A profecia se cumpriu. O grande campeão venceu. Aleluia! Amém? E se formos em frente ao livro de Juízes, e se você se perguntar, sabe, um famoso juiz, diga um juiz famoso da Bíblia. Você sabe desde a infância, um juiz famoso. Sansão, certo? Sansão, você pode falar Sangari, mostrar que você conhece a Bíblia, mas a maioria conhece Sansão, certo? Sansão, como compará-lo com Jesus? Eu não vejo comparação. E é lógico, na história de Davi, você vai poder ver muito mais. Quando ele fugia no deserto, e todos aqueles com dívida, estressados, foram com ele para a caverna. E é lógico, Jesus Cristo hoje, o grande filho de Davi, ok? Está no deserto, está à destra de Deus Pai, sim, no corpo, certo? De certa forma, nós seguimos alguém que o mundo rejeitou. E se formos fiéis, como os homens que se tornaram valentes, como eu falei agora, os valentes, aqueles que estavam com dívida, desesperados e descontentes, todos eles foram a, sabe, Davi, na caverna, é eu e você hoje. Amém? Hoje vocês são os valentes de Davi. Quem eram os valentes? Eram os estressados com dívida, descontentes. Todos nós. E nos reunimos com aquele que mata o gigante. Amém? E, como ele, o contemplamos e nos tornamos como ele. Mais tarde, um deles matou 200 de uma vez só. O outro matava 100 de uma vez só. O outro lutou contra os filisteus, guardando o seu campo de lentilha, até que a espada ficou grudada na sua mão. Histórias verdadeiras, igreja. Se tornaram valentes, sem medo, como o capitão deles. É você e eu.
Mas por enquanto, seguimos Jesus rejeitado, na maioria rejeitado por este mundo. Não se envergonhe de Jesus, igreja. Não agradeça pelo alimento como eu vejo algumas pessoas agradecerem. Amém. Não, fique em pé e diga, obrigado! Não, lógico. Não estou falando isso. Amém? Não faça como o pastor Mark. Mas não se envergonhe do seu nome. Eles usam o nome dele de uma forma profana. Usam o seu nome em vão. Certo? Amém? E eu vejo pessoas usarem o nome de Jesus como aconteceu comigo no elevador e alguns pastores estavam comigo e eu fiz uma coisa. Certo? Eu fiz essa coisa, sabe? E o pastor Lawrence e o pastor Mark estavam lá. Estávamos no elevador e uma pessoa estava usando o nome do Senhor em vão. E olha, eu não queria começar uma confusão. Ok? Mas desde que aquela pessoa não se importa com onde ela estava usando o nome de Jesus assim, eu não me importei de falar sobre Jesus. E falei com o Mark. Mark, você sabe como se salvar? E Mark, na verdade, sabe. Mas disse como? Eu quero saber como ser salvo. Olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, Jesus. Certo? E tudo isso num elevador. Vocês se lembram disso? Falamos disso abertamente. Sim, e se alguém se ofende, olha, você me ofendeu primeiro, sabe? Usando o nome do Senhor em vão, amém? Eles falam que tem liberdade de falar, eu tenho liberdade de pregar também para o meu amigo. E no final, Mark foi salvo de novo. E agora você o veio gloriosamente salvo. Amém? E olha, para aquele que veio pela primeira vez, eu tenho que falar isso. Você é salvo uma vez. Ok? Pode até desviar mais tarde, mas olha, só é salvo uma vez, ok? Glória a Deus. E eu creio que quando você é salvo, é salvo. Aleluia. Glória a Deus. Mas na história de Jesus, como vê Jesus ali? Deixe-me terminar com Davi primeiro. Davi foi rejeitado. E todos que o seguiram durante a sua rejeição assumiram posições quando ele reinou. Quando ele subiu ao trono. Certo? Ficaram todos com ele. E Jesus prometeu para vocês que ficaram comigo quando eu fui testado, você se assentará comigo. Sabe disso? Quando ele voltar. Amém? Ele falou para os 12 apóstolos, outro foi colocado no lugar de Judas, eles terão 12 tronos para julgar Israel. Nós vamos julgar a terra. Amém? E também os anjos caídos, mas isso é para outra mensagem. Então escute isso. Davi gerou mais tarde Salomão, seu filho. E Salomão foi uma figura de um reino glorioso. Não teve que fugir, não correu, não teve falta. Amém? E ouro se tornou como as pedras nas ruas. Todas as taças eram feitas de ouro. Prata, pedras preciosas, a casa era coberta de ouro, a madeira era de cedro do Líbano. Fala de prosperidade, fala de qualidade, que é um tipo de Jesus quando ele voltar. E ele vai reinar e vamos reinar com ele. Amém? Então tudo isso que passamos aqui não é nada comparado com a glória que em nós há de ser revelada. Amém! Aleluia! E olha, na verdade, eu preparei mais para pregar para você em como estudar a Bíblia. Mas eu acho que eu preciso de enfatizar esse princípio de ver Jesus. E quando vamos ao livro de Juízes, como ver Jesus? E eu vejo, Salomão, não Salomão, Sansão, Shimshon em hebraico, Sansão sendo um mau exemplo. Sim, onde é mau, você não tem como comparar Jesus. Às vezes vemos o tipo no contrário. Como ele fez aquilo amarrando os rabos das raposas, porque estava irado com os filisteus. Foi uma coisa de criança, ele fez isso, ele amarrou os rabos de 2 raposas, e ele pegou muitas raposas e amarrou as raposas, e ele colocou no rabo delas uma tocha de fogo, e acendeu aquilo, o fogo, e a soltou no campo dos filisteus. E queimou o campo dos filisteus, e eles perguntaram, quem fez isso? E falaram, Sansão. E ele entrava em toda a confusão. Certo? Em vez de atacá-los diretamente, ele fazia isso. Como comparar com Jesus? Jesus não era assim, certo? O princípio é que ele enviou de 2 em 2 para evangelizar o mundo.
Comparando ao contrário, onde houve destruição, houve vida. Como no dia de Pentecostes, quando a lei foi dada, 3.000 morreram. No contrário, o Pentecoste na Nova Aliança, em Atos 2, Deus deu o Espírito e 3.000 pessoas viveram. Então, às vezes, encontramos Jesus no contrário. Viu isso? Eu me lembro que eu li para minha filha quando ela tinha 4 anos, certo? Com 3 ou 4 anos, eu li para ela a Bíblia e eu estava lendo e falando de Sansão, ok? E é lógico que eles fazem algo diferente para criança, certo? Mas ali tem uma imagem de Sansão empurrando as colunas, e eu li isso e eu disse, Jéssica, sabe o que ele fez? Ele colocou as mãos nas colunas e ele empurrou! E ele matou tantas pessoas, a Bíblia diz. Ele também morreu, mas ele matou com a sua morte mais do que ele matou durante toda a sua vida. E ali estavam todos os principais dos filisteus. E eles morreram. Estavam ali zombando dele. E eu fiz isso quando eu falei, ele fez assim. E eu percebi, oh meu Deus, ele fez assim. Com a sua morte, ele salvou mais do que ele curou e salvou quando ele estava vivo. Aleluia! Glória a Deus! E ele ressuscitou dos mortos e está vivo hoje, amém? À direita de Deus Pai, nosso sumo sacerdote. Posso ouvir um amém? Está aprendendo? Você está sendo abençoado? Certo? Não se esqueça. A primeira coisa é ver Jesus. E você vai ver que tem tantas coisas escondidas na Bíblia, não tenho tempo de falar de todas elas. Às vezes está ao contrário, às vezes está certo. Até no mesmo personagem pode ter o contrário. Como Moisés que subiu ao monte, Jesus também subiu ao monte. Deus enviou Moisés para ser o redentor de Israel quando eram escravos, certo? Sabia que pela primeira vez o rejeitaram? Certo? Então vemos a mesma história, mas tem um contraste. Como quando diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. É por isso que, igreja, você não está sob a lei. Sob a lei quer dizer que Deus olha para o que você faz por Ele. O que você faz por Ele, o que faz. Não, estamos sob a graça. Deus olha para o que Cristo fez por nós. E a sua resposta ao que Cristo fez. Certo? A lei é fazer o certo, a graça é crer correto. Não me interprete mal. Quando você crê o certo, você faz o certo. Amém? Você entendeu isso? Certo? Espero que isso te coloque no caminho certo e nós vamos, talvez, continuar essa série em como estudar a Bíblia. Você quer isso? Ok. Acene para mim se você quer isso. Ok. Você vai voltar para este lugar? Ok? Volte para este lugar. Amém? E o Senhor vai te abençoar mais e mais. Mas eu, na verdade, quero te falar sobre, sabe, que nas Escrituras, quando vê uma parte de juízo, eu quero te dar um princípio aqui, para te ajudar a começar. Mostre rapidamente, porque só temos 1 minuto e eu quero te mostrar um princípio rapidamente. E você vai ver, ok? Quando você estudar o Antigo ou o Novo Testamento, se Deus interpreta para você, vai ter uma doçura nisso. Procure essa doçura. Essa doçura vai curar o seu corpo. Como eu sei, porque a primeira vez que a palavra doce aparece em uma forma verbal é, na verdade, em um lugar chamado Mara, quando Deus transformou as águas amargas em águas doces. E Deus então falou, eu sou o Senhor que sara. Então a primeira menção de doçura, certo? Está falando de cura. Tem a ver com cura. Quando você lê a palavra, tem que procurar isso. Ezequiel 3, rápido, certo? Depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai e fala à casa de Israel. Naqueles dias, a palavra de Deus estava em rolos. Eles tinham rolos. Hoje é um livro. Sabe o que Deus fala deste livro? Não é para você só estudar. Ok, estamos falando de como estudar a Bíblia, certo? Mas não é só para você estudar, como se fosse na escola. Muitas vezes não vai achar doçura. É para se alimentar. Comer. A natureza de se alimentar. Até as porções de julgamento você pode extrair doçura como o mel da pedra. Você vê julgamento, mas vê misericórdia ao mesmo tempo. E então, estude até você achar doçura, até encontrar doçura naquilo. Porque olha, come este rolo. Veja, não é estudar, mas come este rolo.
come este rolo e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo, a palavra. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, era na minha boca doce como mel. Para os pregadores, esta é a sua passagem. Alimente com a palavra, com este rolo, e depois alimente as ovelhas. Certo? Mas como conhecer a palavra? É como um mel, não tem como explicar, é como mel. Você experimentou mel quando eu falei? Tem mel ali. Aqueles dois no caminho de Emaús falaram do coração aquecido. O coração aquece quando ouvimos a palavra ser exposta como deve ser. Procure a doçura. Essa doçura é como quando se assenta aos pés de Jesus, em Cantares. Capítulo 2, qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Quem é esse? É Jesus. Os filhos dos homens não se comparam a ele. Ele é totalmente amável. Certo? Desejo muito a sua sombra. Isto é como Marta e Maria. Certo? Maria se assentou debaixo da sua sombra. Isso mostra que ele também era muito alto. A sua sombra. E debaixo dela me assento. E o seu fruto, as palavras que ele fala, é doce ao meu paladar. É doce ao meu paladar. Eu estudei isso, mas às vezes eu recebo mais quando eu meditei nessas palavras e olhei como macieira entre as árvores do bosque. Certo? Tal é o meu amado, e Jesus é comparado com todas as árvores, sabe? A Bíblia o compara com uma macieira do bosque. Quer dizer que a maçã é comparada a Jesus. Quando Deus fez a maçã, comparou a Jesus. Quer dizer que a maçã é boa para comer. Faz algo com você. No hebraico é tafua, que vem da palavra quando Deus soprou sobre o homem. A palavra sopro, sabe? A palavra maçã vem da palavra sopro. Uma maçã por dia vai manter o médico longe. E se o médico é bonito e você é solteira, não coma maçã. Isso, adore ao Senhor, aleluia. Obrigado, Jesus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, onde estiver. Amém? Amigo, a Bíblia é um livro tremendo. Eu quero encorajar primeiramente os crentes a criarem o hábito de ler a palavra. Amém? Tem doçura ali. E palavras agradáveis são como o favo de mel. Doce para a alma e saúde para os ossos. Saúde para os ossos. Palavras agradáveis. As palavras de Deus são agradáveis. Amém? São como o favo de mel. Salomão falou isso no livro de Provérbios. Doçura para a alma e saúde para os ossos. Doce para a alma. Alimente-se até encontrar doçura. Tem muita amargura no mundo. Muita tristeza neste mundo. Tem muita depressão. Tem muita escassez. Recessão. Tem muito coração ferido no mundo. Onde achar aquilo que é puro, aquilo que é pão de verdade, aquilo que realmente é substância que satisfaz? Só em um livro, a palavra de Deus. Eu oro em nome de Jesus, Pai, para que o Senhor dê a cada um que está escutando a minha voz o espírito de sabedoria e revelação, para que quando abrirem a Bíblia, Pai, possam ver a Cristo e coisas maravilhosas na Tua palavra. Eu oro, Pai, para que não fiquem na técnica e caiam debaixo da lei, na leitura superficial, mas possam ver o Evangelho em cada palavra. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor dê graça para saberem comparar, mesmo ao contrário, e ainda assim possam ver Jesus. Obrigado, Pai. Que essas pessoas sejam pessoas, Senhor, como o casal no caminho de Emaús, e fiquem com o coração aquecido durante essa semana. Com o coração aquecido. Obrigado, Pai. Conceda isto, eu oro, em nome do Senhor Jesus. E se você não é salvo, você nunca aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, como os irmãos de José que o rejeitaram, como aqueles que rejeitaram Moisés quando Deus escolheu Moisés como líder, eu oro para que você não seja um dos que rejeitam Jesus. Meu amigo, não aceitá-lo, não crer nele, é o mesmo que rejeitá-lo. E você diz, Pastor Prince, eu quero aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Se você quer isso, faça essa oração comigo. Diga isso de coração. Diga, Pai Celestial, te agradeço por ter me dado o teu Filho, Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos meus pecados e carregou não só os meus pecados, mas também as minhas doenças e as minhas dores.
E no terceiro dia, tu ressuscitaste dos mortos. E tu ressuscitaste dos mortos, porque tu me declaraste justo aos teus olhos. Obrigado, Pai. Jesus Cristo é o meu Senhor, agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, você é um filho de Deus, as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo na sua vida. Amém? Amém? Leia a palavra. Se não sabe como começar, pega o meu devocional. Sabe onde temos uma palavra e um ensinamento com ela? É bom começar assim, e assim você vai ser capaz de interpretar corretamente. Mas de qualquer forma, leia a palavra. Glória a Deus. Aleluia. Fique em pé. Se você fez essa oração pela primeira vez aceitando a Jesus como seu Senhor e Salvador, queremos falar contigo. Amém? Não fique só. Não fique só. Queremos falar contigo e te convidar para fazer parte dessa companhia de crentes. Amém? Para recebermos mais e mais neste novo ano. Vamos nos alegrar contigo. Glória a Deus. Você vai avançar nessa semana com esperança? Amém? Ou desespero? Com esperança, amém. Levante as mãos neste lugar, onde você estiver assistindo. Pai Celestial, eu peço em nome de Jesus que enquanto eles receberam, Pai, a palavra que eu falei agora mesmo, a esperança tenha nascido para o futuro deles, o futuro distante e também para o futuro próximo desta semana. E eu oro em nome de Jesus, Senhor, para aquilo que eles esperam, aquilo que precisam, seja para um filho, seja para os estudos, seja para um grande milagre na profissão ou no ministério, seja para vencer um vício, ser liberto de tudo isso. Eu oro, Pai, para que nessa semana tu faças isso acontecer, Senhor. Amém. Envia isso, Senhor. Manifeste. Envia a manifestação deste milagre na vida de cada um. Em nome de Jesus, para aqueles que estão com algum sintoma no corpo, leve-os ao lugar de descanso, enquanto o Senhor remove esse sintoma com toda a sua raiz, Senhor. E, Pai, eu oro em nome de Jesus para que o Senhor traga para o teu povo uma grande shalom. Primeiro no espírito e depois na mente, nos pensamentos, na dimensão da alma, em todas as emoções e também na saúde. Shalom, saúde e plenitude para o corpo nesta semana. E, Pai, guarda-os, protege-os, sempre no teu amor, no teu seio durante essa semana. Que eles estejam conscientes quando o inimigo quiser distraí-los. Ajude-os, especialmente neste momento, a estarem conscientes de que tu os ama. E Jesus morreu por eles. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Você está liberado. Nos vemos em breve. E vamos tentar continuar falando de como estudar a Bíblia.